Fala pessoal, hoje o treino é numa academia diferente, num horário diferente, treino de dorsais, treino de deltoides, trazendo técnicas novas para vocês, para mostrar como que com a avaliação postural, com a biomecânica, você consegue gerar ainda mais resultados, consegue isolar muito mais a hipertrofia, o músculo-alvo que você quer trabalhar, consegue gerar muito mais hipertrofia. Hoje, como a gente está numa academia diferente, a gente vai ter maquinário diferente, então o que a gente vai fazer? Avaliar a biomecânica desses maquinários, para você entender como é que funciona esses maquinários e, se a sua academia tiver maquinários parecidos, você aplicar essa biomecânica. E qual que é a ideia? A ideia é trazer o conteúdo para vocês de uma forma que seja clara e na prática, para que vocês, ao mesmo tempo que estiverem vendo o conteúdo, estejam também aprendendo. Essa é a ideia do canal, essa é a ideia dos meus cursos e é por isso que eu faço isso para vocês. Vamos nessa? Primeiro exercício, como eu sempre faço, cadeia cinética fechada, puxada na barra fixa. Por quê? No meu treino de dorsal, eu treino dorsal 2 vezes por semana. Então eu tento trabalhar todos os feixes musculares do grande dorsal, desde a origem até a inserção. No caso da barra fixa, como é uma cadeia cinética fechada, a gente vai trabalhar a origem do grande dorsal, pegando ali bem próximo da coluna e da fáscia torácico-lombar. Por quê? Por causa da direção do movimento. Na puxada normal, você vai puxar de cima para baixo, então é teu braço que se aproxima do teu corpo. Isso significa que a contração muscular é da sua inserção em direção à origem. Então os feixes que vão ser mais recrutados são justamente esses feixes mais próximos da sua inserção. Já na cadeia cinética fechada, no caso da barra fixa, o que é que vai acontecer? Eu vou trabalhar com a contração da origem em direção à inserção. Por isso, eu vou ter mais estímulo da parte proximal do grande dorsal, que é justamente ali as partes da coluna e a parte da fáscia torácico-lombar. Detalhe interessante do dorsal que nenhum outro professor vai te contar. Na hora de fazer a contração, a fase concêntrica, você puxa primeiro a escápula, depois os cotovelos, dando uma cotovelada para baixo. O que você vai fazer? Apoia o cotovelo aí na bancada que você está apoiando, a sua televisão, ou o seu computador, ou alguma bancada próxima, empurra o cotovelo para baixo. Você vai perceber que o grande dorsal é o que vai se contrair. E é justamente isso que você tem que fazer na puxada. Só que o que ninguém te conta é que durante a fase excêntrica, você precisa forçar a máxima rotação inferior da cintura escapular e adução da cintura escapular. Por quê? Isso vai fazer com que haja um estímulo excêntrico para o músculo redondo maior. E por que isso? O redondo maior, como eu mostro na metodologia Leandro Ribeiro de avaliação postural e prescrição de exercício, é um músculo que tem uma tendência muito grande ao encurtamento. Imagina o seguinte, você faz a contração, você usa o músculo redondo maior, e aí a gente começa a usar a teoria de Lapierre e também alguns estudos que mostram que o estímulo excêntrico aumenta o comprimento da musculatura. Então imagina o seguinte, você faz a contração, o redondo maior contrai ao máximo, só que na fase excêntrica você permite que faça uma rotação superior livre. Então, o redondo maior não tem estímulo de estiramento. Por quê? Porque ao invés dele estirar, a escápula faz a rotação superior. Isso com o tempo leva a uma adaptação que é o encurtamento do músculo redondo maior. E aí o que acontece? O slide anterior da cabeça do húmero, que é o que mais gera lesão no ombro. Por quê? Ele vai gerar tendinite do manguito rotador, principalmente do redondo menor e do infraespinhal. Ele vai gerar tendinite do supraespinhal. Ele vai gerar tendinite também de alguns músculos, como por exemplo o subescapular. Além disso, ele gera tendinite no bíceps e também gera uma lesão chamada lesão SLAP.
Tudo isso por causa de uma tensão excessiva no músculo redondo maior, porque você não se atentou a pedir ao seu aluno, ou você mesmo não se atentou a fazer uma força de rotação inferior enquanto está fazendo a fase excêntrica da puxada. Segunda série, intervalo mais ou menos 2 minutos. Fazer 3 séries aqui, logo depois puxada média supinada, porque aqui eu acabo de treinar a parte proximal do grande dorsal e começo a treinar a parte mais distal do grande dorsal, só que os feixes anteriores. São esses feixes aqui que, de frente, dá essa sensação de V-shape. Então vou fazer a última série, depois pau na máquina na puxada supinada. Na puxada supinada tem uma outra sacada que eu vou ensinar para você. Segundo exercício, puxada média supinada. Qual que é a sacada aqui? Muita gente tem dúvida em qual que é a distância que eu vou pegar na barra para poder fazer a puxada sem que faça essa rotação interna do ombro. E o que é que você precisa se orientar? No valgo do cotovelo. Ninguém vai te ensinar isso, você só vai aprender isso na metodologia Leandro Ribeiro de avaliação postural e prescrição de exercício. O que é que você precisa entender? Assim como o joelho, o cotovelo também tem um valgo. E esse valgo no cotovelo é o que vai determinar qual que é a distância da barra que você vai pegar. Então imagina o seguinte, imagina que você ou seu aluno tem um valgo muito grande no cotovelo. Esse valgo muito grande no cotovelo vai fazer com que ele precise pegar mais afastado. Por quê? Quando ele flexionar o cotovelo, você vai perceber que o dedo mindinho vai passar fora do ombro. E vai ter pessoas que vai ter o valgo do cotovelo maior e outras pessoas que vai ter o valgo do cotovelo menor. E pessoas que vão ter o cotovelo varo, que é o meu caso. Quando o cotovelo ele é reto. Nesse caso, o que é que eu vou precisar fazer? Pegar exatamente da largura do meu ombro para poder fazer a puxada média supinada. É isso que vai determinar se eu vou sentir dor no ombro ou não e se eu vou contrair os músculos de forma adequada ou não. Qual que é a ideia aqui? O peso está leve, então eu vou fazer uma pirâmide crescente. Fiz 15 repetições, aumenta a carga, começa a fazer uma média de 10 e 12. De novo aumento a carga e começo a fazer uma média de 8 a 12. Aqui é o mesmo esquema da puxada na barra fixa. Eu vou segurar ao máximo a fase excêntrica com as escápulas travadas, justamente para gerar um estiramento no redondo maior. Só que aqui tem um detalhe interessante. Você vai perceber que o seu aluno que tem um slide anterior da cabeça do húmero, toda vez que ele puxar, ele vai fazer essa rotação interna. Toda vez na excêntrica, as escápulas vão rodar superiormente e o ombro vai subir primeiro antes de fazer a máxima flexão. Isso não pode acontecer. Além disso, você deve pedir ao seu aluno, principalmente o que tem um slide anterior da cabeça do húmero, para poder fazer a rotação externa. Essa rotação externa vai fazer com que o músculo redondo menor e o infraespinhal eles sejam trabalhados. Por quê? Eles são os principais responsáveis por fazer esse movimento aqui, junto com o deltoide posterior. Só que eles vão estar enfraquecidos caso o redondo maior esteja muito tensionado. Por isso, você precisa pedir ao seu aluno para rodar o cotovelo ao máximo para dentro, fazendo a rotação externa do ombro, enquanto segura a escápula e força o alongamento, ou seja, segura ao máximo para forçar a fase excêntrica do redondo maior.
Detalhe aqui, se você não se orientar em fazer esses ajustes no seu aluno, e esses ajustes eu ensino todos no curso Biomecânica da Hipertrofia, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a sentir epicondilite, justamente por causa dessa puxada, por causa dessa rotação interna, por causa do slide anterior da cabeça do húmero. Então você precisa avaliar o cotovelo do seu aluno, você não precisa fazer uma avaliação postural completa, mas se o seu aluno, você consegue ver se ele está com o cotovelo em um valgo ou em varo. Isso vai ser determinante para que ele consiga treinar na melhor performance dele, sem sentir dor nenhuma articulares, somente musculares. Oito repetições usando o método roubado. E o método roubado não é errado de jeito nenhum, tá? Presta atenção nisso. Terceiro exercício que a gente vai fazer é essa remada aqui, ó, que eu tanto gosto. Aqui é a famosa remada baixa. Quais são as opções que eu tenho? Opção pegada pronada, opção pegada neutra. Qual que é a influência que vai acontecer eu mudando a pegada? Justamente a rotação superior da cintura escapular. Quanto mais eu fizer a rotação superior da cintura escapular e fizer a remada, mais eu trabalho trapézio, feixes horizontais e deltoide posterior. Quanto mais fechado eu fizer, pegando na pegada neutra, mais eu vou trabalhar os romboides. Então, o que vai determinar a pegada aqui é a necessidade do seu aluno. Por exemplo, se ele tem uma hipercifose torácica superior com uma rotação inferior da cintura escapular, o ideal é que ele faça a pegada pronada. Por quê? Na pegada pronada ele vai precisar fazer um movimento de retração das escápulas em uma rotação superior. Para quem tem a hipercifose torácica mais acentuada e tem a rotação inferior da cintura escapular, fazer nessa angulação vai ser o ideal, porque você vai trabalhar exatamente os feixes horizontais do trapézio para que ele se encurte, se fortaleça e faça a rotação superior da cintura escapular, corrigindo a hipercifose e essa discinesia da escápula. Perceba aqui que o vetor de força, ou a direção da força dessa remada, é de baixo para cima. Então ela obriga você a fazer meio que uma remada em pé, só que com uma flexão maior do ombro. Isso faz com que o trapézio superior seja muito ativado, assim como os trapézios feixes horizontais. É isso que vai determinar para você corrigir uma hipercifose torácica superior do seu aluno. Além disso, não caia na cilada de que remadas vai corrigir o slide anterior da cabeça do húmero do seu aluno. Por quê? O grande problema do slide anterior da cabeça do húmero é justamente a tensão do redondo maior. E o que acontece? Aqui você percebe que a flexão do ombro é pequena. Se a flexão do ombro é pequena, e principalmente se o seu aluno não segura as escápulas durante a fase excêntrica, ele vai estar treinando o músculo redondo maior em uma posição encurtada e não vai estar estimulando o alongamento. Então, por isso que é importante você entender a cinesiologia do exercício para poder colocar o teu aluno no equipamento correto. É isso que eu ensino tanto no curso Metodologia de Avaliação Postural e Prescrição de Exercício Leandro Ribeiro e a Biomecânica da Hipertrofia. Aqui, 3 séries de 12, chegando ali nas 12 morrendo, se bobear fazendo umas repetições roubadas para ir além. A zona alvo é entre 10 e 12 repetições para dar um estímulo legal para poder hipertrofiar justamente essa parte superior.
trapézio, feixes horizontais, feixes superiores, deltoide posterior. Aqui o que é mais importante? O mais importante é manter sempre o peito estufado. Muita gente erra ao achar que tem que retrair ao máximo as escápulas, realmente treina. E durante a fase excêntrica, o que você não pode deixar acontecer é justamente deprimir a caixa torácica. Então, mantém sempre o peito estufado. Isso vai fazer com que a cintura escapular volte para a posição correta ou mais próximo da correta e você também consiga a máxima execução dos músculos escápulo-torácicos, aqueles músculos que ligam o tórax à escápula ao tórax. Vamos dar um giro pela academia para ver qual que é o outro equipamento que a gente tem, como esse, que esse é show de bola. Para quem pergunta, esse daqui é o leg 45 graus angular. E aí, responde nos comentários aí para mim. Esse leg press, ele tem predominância de trabalho para glúteo ou para quadríceps? Responde aqui. Se você tiver certo, eu vou te chamar para a gente conversar, para a gente ter uma conversa legal sobre biomecânica. Responde nos comentários se aqui é para glúteo ou é para o quadríceps. Só não esquece de dizer o porquê. Nada. Equipamento de frog, show de bola também. Parece que os equipamentos de dorsais só tem aqueles. O que eu vou fazer? Uma remada curvada. Remada curvada, se tiver halteres com o peso que eu posso fazer, que é acima de 35 quilos, vou fazer com os halteres. Caso não tenha, eu vou montar a barra, montar o peso para poder fazer a remada curvada. Qual que é a ideia da remada curvada? A remada curvada é o quanto você flexiona o quadril vai determinar quais feixes do grande dorsal você vai trabalhar. Então imagina o seguinte, se eu faço pouca flexão de quadril, começo a fazer a remada, vou trabalhar mais os feixes superiores do grande dorsal. Isso quando eu falo grande dorsal, estou falando das costas por inteiro, ou seja, para ser mais específico, deltoide posterior, trapézio, feixes horizontais, trapézio superior. Quanto mais eu inclinar o tronco, ou seja, quanto mais eu flexionar o quadril, mais eu vou trabalhar o grande dorsal, porque eu começo a aumentar a flexão do ombro. Isso faz com que a execução do grande dorsal seja maior. Além disso, os feixes, a linha de tração do grande dorsal, a parte superior, eles são horizontais. Sendo horizontais, eu coloco exatamente os feixes superiores do grande dorsal no melhor posicionamento para poder fazer a contração. Então, quanto mais eu inclinar, mais eu trabalho o grande dorsal. Quanto menos eu inclinar, mais eu trabalho trapézio, deltoide posterior, para poder fazer a contração. O que vai determinar qual é a inclinação que eu vou fazer? Primeiro, capacidade do seu aluno. Segundo, necessidade do seu aluno. Por que capacidade vem primeiro da necessidade? Porque se o seu aluno está treinando para performance, capacidade dele fazer significa que ele pode fazer aquele exercício, que ele tem capacidade de fazer aquele exercício e ele precisa daquele exercício para poder vencer o campeonato. A necessidade vem para o público normal. Seu público precisa desse exercício. O que é que esse exercício vai trazer de benefício para o seu aluno? O que é que ele vai trazer de malefício para o seu aluno? É nisso que você tem que pensar. Como é que você consegue pensar nisso? Como é que você consegue ter a resposta para isso? Fazendo uma avaliação postural. Só se fizer a avaliação postural, você vai saber se o seu aluno ele precisa fazer ou pode fazer esse exercício. Muito grande, é ruim. A execução fica pequena. Aqui. O que é que você precisa entender dos exercícios? Nesse caso aqui,
você precisa entender onde é o pico de torque externo. Nesse caso, o pico de torque externo é justamente quando eu estou com o músculo mais encurtado. Qual que é o grande detalhe? É que quanto maior a contração da musculatura, ou seja, quanto mais o músculo estiver encurtado, maior vai ser a dificuldade. Então eu junto duas dificuldades no mesmo ângulo de movimento, que é justamente o pico de torque externo e essa curva comprimento-tensão, ou comprimento-força. É isso que vai determinar qual ponto da musculatura eu vou conseguir trabalhar. Quanto mais difícil para um músculo for fazer o movimento, ou o ângulo, determinado ângulo do movimento, mais eu vou conseguir estimular a hipertrofia. Por quê? Porque a dificuldade aumenta, o estímulo para a hipertrofia também aumenta. Então é dessa forma que você vai conseguir saber quais são os feixes musculares específicos que você vai conseguir estimular mais para a hipertrofia. É assim que você começa a fazer a silhueta do corpo do seu aluno. É assim que você começa a fazer a estética do seu atleta. Sabendo exatamente onde é o pico de torque externo, curva, comprimento, força, tamanho da alavanca, todos esses detalhes para você poder montar um treino de forma coerente. Eu não fiz o curso de biomecânica da hipertrofia por acaso. Eu fiz justamente para poder ensinar tudo isso que eu estou explicando aqui para você, só que de uma forma muito mais detalhada e, óbvio, fazendo análise de mais de 150 exercícios básicos da musculação que você consegue fazer em qualquer academia. Justamente para poder entregar esse conhecimento para você e para que a educação física cresça cada vez mais e a gente seja valorizado como médico, como advogado, como cirurgião, porque no final das contas, aquele personal, aquele treinador que se dedica ao máximo a estudar, se preocupa com o aluno, não quer só receber o dinheiro, esse cara merece ter uma valorização. E isso ele precisa ir buscar. E só o conhecimento vai conseguir dar isso para ele. Não adianta. Você pode trabalhar de 5 da manhã até a meia-noite. Se você não tiver o conhecimento, você não vai ter o reconhecimento. Entendeu? Treino de dorsais finalizado, o que é que eu tive que fazer? Adaptar. Mas, na sua maioria, foi os exercícios bem parecidos com o que eu faço normalmente. Puxada na barra fixa, puxada média supinada, remada e a remada curvada. A única diferença foi a remada daqui, que é uma remada mais baixa, e a outra remada que eu faço é uma remada mais no ângulo horizontal. Você conseguiu compreender que aonde quer que você vá, se você fizer o treino básico, como é o meu treino, que é o melhor que eu sugiro para você. Por quê? Os treinos básicos, eles servem para uma máxima hipertrofia, ou seja, ele estimula muito mais a hipertrofia. Os treinos mais complexos, ou seja, os exercícios mais complexos, como por exemplo, pullover, eu sugiro que você use em finalização para o seu atleta, porque é mais um exercício de detalhamento. Trabalha menos execução muscular, trabalha mais especificamente um grupo muscular. Então, o ideal é que você pega os exercícios básicos, remada, puxada média supinada, puxada na barra fixa, e use com seus alunos, porque esse básico funciona, só vai precisar controlar a periodização. E os exercícios mais complexos, remada unilateral, puxada unilateral, esses exercícios desse tipo, sugiro que você use quando estiver numa finalização do atleta, para dar aquele detalhamento, para aumentar o número de séries, para depletar mais o atleta. É assim que você seleciona bem os exercícios, é assim que você usa os exercícios na máxima eficiência possível. Não esquece de curtir, de compartilhar, principalmente de comentar. Eu preciso do seu feedback para saber como é que estão os vídeos. Até então, estou conseguindo agradar vocês, estou conseguindo passar conhecimento, estou conseguindo passar meu treino e um pouco do que eu sou. E essa é a ideia, trazer vocês mais para próximo de mim, para a gente junto crescer. Então, taca ali o pau aqui no like e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço!